Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aí mais uma semana, essa semana, Semana da Pátria, amanhã, hoje, dia 6 de setembro de 2021, e amanhã, dia da independência do nosso Brasil, feriado, ok? Vamos aproveitando aí, pensando um pouquinho sobre a independência do nosso país. O que é isso, professora? Vamos pensar um pouquinho rapidamente sobre isso. O que acontece? Vocês se lembram que lá na matéria de história a gente está estudando sobre o período de colonização, que aqui no Brasil existiam já os moradores que eram os indígenas, mas que depois veio os portugueses e começaram a colonizar o Brasil, começaram a trazer a civilização para este país, que era um país até então totalmente selvagem, totalmente aproveitando só da natureza e deixando a vida correr do jeito que era. Então agora começa a existir essa civilização, só que o que acontece? Portugal começa a ter aquela ideia, tipo assim, nós descobrimos uma nova terra chamada de Novo Mundo, que inclusive está na letra do nosso hino nacional, Novo Mundo. E aí pensa assim, agora nós temos riquezas, nós temos especiarias, nós temos ouro, nós temos pedra preciosa, nós temos madeira, nós temos, enfim... Portugal tinha aquela ideia de tirar do Brasil tudo o que eles podiam, né? E aproveitar as riquezas, porque Portugal já era uma civilização e uma civilização que estava passando por um período muito difícil, inclusive sofrendo invasões. Então, o que acontece? Em 1808, Portugal é invadido pelos franceses e a família real portuguesa, que era por Dom João VI e a sua família, então foge de Portugal porque já havia sido invadido e vem fixa moradia aqui no Brasil. Com isso, este que era uma colônia, que era uma terra onde tinha apenas a ideia de extrair, né? Quando eles vêm para cá e eles começam a morar aqui no Brasil, então com isso começa a trazer para o Brasil mais investimentos também. Então, Dom João abre as fronteiras de comércio para outros países como a Inglaterra e outros países mais. E aí o Brasil começa a progredir, começa a evoluir, começa a ter leis que traziam assim benefícios, né? Só que chega um momento que Portugal vê que isso não era bom, né? Que o Brasil estava tomando uma autonomia que eles não queriam o Brasil autônomo, um Brasil que progredisse, eles queriam um Brasil que tivesse aqui para eles extraírem. Então os nobres, né, os líderes, depois que já se viram livres da invasão francesa, então exigem que a família real retorne para Portugal. Então Dom João VI e a sua família retornam para Portugal, estabelecem residência em Portugal novamente. E aí o filho dele, Dom Pedro I, fica aqui no Brasil como o regente, aquele que era o líder, né, o representante da família real aqui no Brasil. E aí Portugal começa a perceber que Brasil estava, né, tendo mais autonomia e começa então a querer tirar essas liberdades, tirar essas conquistas do povo brasileiro. E aí eles falam assim, não, né, nós temos nossa riqueza, nós temos nossos projetos, nós temos nossas ambições, nós temos os nossos sonhos. E aí começa então a ter um choque de conflitos entre as lideranças, né, e o povo brasileiro, aquelas pessoas que fixaram residência aqui no Brasil, e as pessoas que vinham de fora, né, que no caso eram de Portugal. Então começa a exigir. Então Portugal começa a tirar alguns benefícios que havia no Brasil, e isso não agradou, né, a população que morava aqui no Brasil. E aí eles começam então a colocar novas leis, né? Criavam leis lá em Portugal que deveriam ser obedecidas pelos brasileiros aqui. E aí o povo brasileiro falou, não, né? Então eles foram criando documentos, criando condições. Chegou ao ponto que eles falaram assim, olha, agora a gente só vai cumprir as leis que são criadas lá em Portugal, aquela que tiver a assinatura do Dom Pedro I dizendo cumpra-se, que era o aval, né, para que as leis fossem cumpridas. Então Dom Pedro, que era o regente,
que passa então a ter essa autonomia de dizer o que os brasileiros eram obrigados a fazer e o que eles não eram obrigados a fazer. Quando Portugal percebe isso, né, percebe que Dom Pedro estava trazendo assim permissões que viessem a beneficiar mais o Brasil e menos Portugal, então eles exigem que Dom Pedro retorne a Portugal. Mas o povo brasileiro e o próprio Dom Pedro não tinha interesse de que isso acontecesse, porque eles queriam que a nossa nação progredisse e evoluísse, certo? Com o passar do tempo, em janeiro de 1822, então ficou aquela coisa, Dom Pedro volta para Portugal, Dom Pedro fica aqui, então houve o dia que foi chamado aí o dia do fico, né? Que é quando Dom Pedro falou, olha, se é pro bem de todos, diga que eu fico. A gente não sabe se de fato isso aconteceu, se ele de fato falou essas palavras, mas essa data foi marcada como a data do dia do fico, que é quando ele assume que iria ficar no Brasil e não iria retornar para Portugal, ok? Com isto, o Brasil continua evoluindo, entre tantas outras questões que eu não vou ficar colocando aqui, mas mais é uma questão comercial, uma questão econômica, né? Que o Brasil começa então a receber de Portugal encargos muito altos e eles começam a ver que isso não estava bom, que estava só tirando do Brasil e que o Brasil mesmo não estava progredindo. Até que chega-se esse momento em 1822, quando através, né, de toda uma liderança, do incentivo também da esposa de Dom Pedro, né, que é Leopoldina. Depois de toda essa situação, então ele recebe, né, esse documento falando dessas normativas que o Brasil deveria assumir e tal. E ele estava em viagem indo a São Paulo, às margens do rio Ipiranga. Isso é o que está na história oficial do Brasil, viu, gente? E aí, então, Dom Pedro dá um grito de independência, dizendo que independência ou morte, ou seja, que o Brasil iria, de fato, se desligar de Portugal, que não seria mais uma colônia de Portugal, mas que seria um país independente, com economia, com estabilidade independente. Até porque Portugal, por exemplo, quando a família real voltou, tudo que tinha de depósito, de pedras preciosas, de ouro, de coisas que estavam depositadas no Banco do Brasil, Portugal leva tudo e tira tudo. Então, eles não mais queriam isso. Então, a partir desse momento, do dia 7 de setembro de 1822, foi quando o Brasil, através de Dom Pedro, assumiu aí a independência, deixou de ser uma colônia de Portugal e passa a buscar aí a sua independência. Claro, gente, que isso foi um processo, né, que foi acontecendo e depois disso teve muitas outras situações antes também, né, inclusive fazendo assembleias para nomear as suas lideranças, para também fazer a sua constituição, porque um país, qualquer sociedade, para que ela seja organizada, ela tem que ter um conjunto de regras, né, que regem, que dizem o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Então, logo depois começa aí a busca de fazer essa escrita, né, esse documento, que é a Constituição do país, que depois, em 1888, ela foi promulgada, né? Então, assim, é a que nós temos até hoje, foi sendo feito adaptações e tudo, mas é a base das regras aí que regem a Constituição do nosso país, né, as leis. Nesse dia especial, a gente precisa parar e pensar sobre isso, porque o país, ele é marcado, no seu desenvolvimento, ele vai conseguir quando ele tem essa liberdade de trabalho, liberdade de investimentos, liberdade de expressão também, né? Onde a gente tem liberdade para falar o que a gente pensa, enfim, para lutar pelos nossos direitos. E é muito o que a gente tem visto no nosso país hoje em dia, os direitos das pessoas sendo tirado delas, né? Às vezes pessoas, porque falam algumas coisas, elas acabam tendo a sua liberdade privada e tantas outras julgadas aí por interesse de um ou de outro grupo, tá? Então, neste 7 de setembro, eu quero que vocês parem e pensem aí e avaliem sobre a real independência do nosso país, né? Que a gente tem que estar lutando constantemente por isso. E hoje ainda é uma luta quando a gente busca o povo
de fato está no poder, ter autoridade, né, de dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, o que realmente é bom para o nosso país, o que destrói o nosso país, o que tem futuro de liberdade, o que tem futuro de opressão. Então a gente tem que pensar e valorizar tudo que nós já conquistamos e continuar lutando para que a gente conquiste mais, ok? Diante de tudo isso, que foi um resumo muito breve, né, dessa parte daí da nossa história, a nossa aula de hoje nós não faremos ela baseada lá no livro de língua portuguesa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês usem aí da criatividade, da pesquisa de vocês. Então vocês vão produzir um trabalho que traga essa ideia, né, do valor da independência do nosso país, o valor da autonomia do nosso país, ok? Este trabalhinho vocês vão fazer e ele vai valer nota, tá? Vai valer nota em que disciplina, professora? Vai valer nota em ensino religioso. Por que ensino religioso? Porque ele fala aí dos nossos valores, né, dos nossos princípios, o que a gente julga como importante para o nosso país, para a nossa nação. Então, vocês vão produzir um trabalho. Professora, como que vai ser esse trabalho? Vocês têm autonomia, né? Eu não vou dizer para vocês, eu quero um cartaz, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vocês vão pensar o que vocês vão fazer, mas é algo que ressalte a independência do nosso país. Então pode ser que vocês gravem aí, façam um vídeo aí com a família, com alguém cantando, né? Junto, pode até colocar um fundo do hino brasileiro e aí vocês gravarem um vídeo cantando o hino nacional. Podem fazer um cartaz que tragam aí lembretes da bandeira do nosso país, que tragam palavras assim de incentivo mesmo da liberdade do nosso país. Podem fazer uma poesia, podem fazer um jogral, podem criar uma música, enfim, aí depende da criatividade de vocês, ok? Para que vocês façam esse trabalho. O que eu quero? Eu quero um trabalho que ressalte o valor da independência do nosso Brasil, da autonomia que o nosso país tem, de poder, da liberdade, né, de tanto econômica quanto social, cultural, de não ficar dependendo de outros países, ok? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês. Esse trabalho vai valer como aula de língua portuguesa de hoje e vai valer também aí 5 pontos na média de ensino religioso, tá bom? Então, caprichem, se esforçem, façam o melhor de vocês. Eu sei que vocês conseguem, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, podem me perguntar no privado, que eu vou estar tirando. Vocês têm hoje, segunda-feira, dia 24, dia 6 de novembro, e amanhã, que é feriado, nós não teremos aula. Então, vocês podem fazer hoje e amanhã, tá bom? Caprichem, se dediquem, façam o melhor de vocês, porque eu sei que vocês são capazes. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Bom feriado a todos, se cuidem. Até quarta-feira.